Oi, boa noite. Deixa as pessoas irem chegando. Vamos lá, pessoal. Essa live de hoje vai ser muito interessante. Olá, boa noite, Gil. Na hora. Olha, a Anne entrou, que bom. Muito feliz em estar aqui hoje para fazer essa live, gente. É uma live que traz grandes expectativas para vocês e para mim principalmente, que viviam um relacionamento abusivo sem ter noção de que viviam um relacionamento abusivo. Obrigada, Gil. Que bom que vocês estão gostando das lives. E hoje a gente traz como convidada Cláudia Aguiar. Cláudia Aguiar é uma terapeuta, né, transpessoal. Ela trabalha com uma terapia holística. Ela, além de tudo, faz um trabalho muito interessante, porque ela atende uma demanda muito grande de mulheres. E eu fui para Cláudia Aguiar através de relatos de amigas minhas que estavam fazendo a terapia, né, com ela, estava gostando muito da terapia, assim como olha a Cláudia aqui. Deixa eu ver se Claudinha entra agora. Aguardando ela entrar. Então, olha. Hello! A Claudinha estava aqui me apresentando. Se apresentando, na verdade, né? Porque as pessoas que entraram me conhecem. Mas vamos esperando aí as pessoas que não me conhecem, que vão entrar na live, que vai ver depois aí no GVT. Meu nome é Isabela Conde. Uma das coisas que me motivou a trabalhar, a estar ajudando essas mulheres, foi o fato que ocorreu comigo no ano passado, né? Em fevereiro do ano passado, eu fui vítima de tentativa de feminicídio. Então, isso me fez acordar para algo que eu não conhecia. Eu desconhecia, né, a violência doméstica. Fui casada há 14 anos, mas nunca sofri nenhum tipo de violência. E para mim foi muito difícil me deparar em um término de uma relação onde eu descobri que eu vivia vários tipos de violência e não sabia. Então, para mim hoje é uma forma de poder, é uma forma que eu tenho hoje de poder trazer algo para essas mulheres, trazer um conforto, trazer esperança, trazer mudanças, quem sabe, no futuro. Inicialmente, o que eu posso fazer é isso. Convidei Cláudia Aguiar, que para mim é uma pessoa de referência. Como eu estava dizendo anteriormente, Carol me indicou, né, Cláudia, e ela disse para mim uma frase que eu não esqueço, era: Cláudia mudou a minha vida. Então, isso foi muito gratificante ouvir isso, né? De uma paciente. Eu falei, meu Deus, o que é que ela tem assim? Mudou a vida. E a gente sabe que em todos os relacionamentos, não precisa só estar em casamento, a gente sabe que na fase do namoro, e principalmente na fase do namoro, né? A gente cria certos tipos de dependência. Dependência é essa, que muitas vezes a relação não é boa, mas a gente insiste em estar na relação. E isso serve tanto para homem quanto para mulher. Tem várias mulheres que são manipuladas e vários homens também que são manipulados por mulheres, gente. Não é só essa parte de dependência emocional, para ambos, né? Tantos homens que estão entrando aí. Fico muito feliz que os homens se interessem também pelo assunto. Esse assunto vai ajudar tanto aos homens quanto às mulheres, mas principalmente as mulheres, né? Porque as mulheres são mais sensíveis. Os homens acabam depois sabendo lidar direitinho com isso aí. Vamos lá, Cláudia, vou dar a palavra para você. Você se apresenta e comece aí. Comece, ok. Boa noite, Isabela. Boa noite às pessoas que estão entrando nessa live. Fui convidada por essa mulher maravilhosa, essa mulher guerreira, essa mulher que superou, né, um problema de muita drasticidade, de muita violência, e ela está aqui inteirona, lindona, capaz de nos presentear com essa força para poder dizer, olha, a gente pode dar certo, a gente pode sim superar nossos problemas, a gente tem condições de poder refazer nossas vidas, apesar de situações trágicas e difíceis, para a gente poder estar nesse mundo aí, como Isabela está aqui agora, dizendo para todo mundo, vamos modificar as nossas experiências emocionais. Vamos trabalhar as nossas dificuldades para a gente poder atrair parceiros que sejam parceiros
confiáveis, que sejam parceiros seguros, que sejam parceiros que nos vá fazer felizes, porque nós temos esse direito. Nós temos esse direito de sentir que a vida é merecedora de tudo que é bom. Então Isabela traz essa esperança, traz esse conhecimento, essa experiência viva de como é trabalhar a experiência que foi traumática e poder estar nesse movimento de superação. Então, primeiramente, muita gratidão pela sua sobrevivência, que fez você se tornar essa pessoa, um arauto, né? É uma arauta da ressignificação da vida feminina, da ressignificação de como é que a gente quer viver um amor intenso e um amor que é saudável na sua intensidade. Que a intensidade não tem nada a ver com violência, a intensidade não tem nada a ver com abuso, a intensidade não tem nada a ver com a experiência de um homem que não tem capacidade de amar uma mulher de uma forma amorosa, cuidadosa, se apresentando realmente como ele é, e não com essa a dubiedade, né, de se apresentar como alguém maravilhoso e chega num determinado momento, se desbanca para uma situação de gravidade, de dificuldade, né, de desastre emocional, onde chega muitas vezes ao feminicídio. Então, a gente está aqui para falar sobre essa experiência. Como é você estar vivendo uma experiência de amor, né? E dentro desse amor que você acreditava que poderia ser um grande amor, uma grande história de relacionamento, você se desemboca numa história de violência e de abuso, né? Por que acontece isso, né? Quais são as... Isabela, eu vou lhe pedir uma coisa. Quando você quiser falar, porque eu tenho uma... Eu começo a falar. O que Pode você falar, quiser eu vou falar, concordando. você... Você vai falando e eu vou concordando, porque é muito isso. A gente entra na relação, a gente acha que a gente fantasia muita coisa, né? Eu acho que é um dos erros nossos, né? Fantasiar demais. E a decepção termina sendo maior. Uma das coisas que me tocou muito foi que eu criei uma fantasia de um homem que nunca existiu. E quando eu senti aquela agressão física, que eu olhei, que vi que era aquele homem que eu tinha fantasiado, eu juro, não senti uma faca daquela entrar em mim. A dor emocional foi tão grande que eu falei, meu Deus do céu, como eu pude fantasiar uma pessoa dentro de mim e existe outra aqui, e uma pessoa Perfeito. fria, uma pessoa que eu fiquei chocada de como era reativo, sabe? De como era agressivo no tom de voz, na forma de me olhar, tudo era diferente. E aquilo me chocava tanto. Então, sim, eu senti isso e estou aqui para falar. Eu imagino as outras mulheres que não tiveram a oportunidade, como eu, né, de sobreviver. Como deve ter sido Sim, doloroso. Dói claro. muito, Cláudia. Dói muito você Eu, ser eu sei agredida, ser disso. machucada por Eu uma sei. pessoa que outro dia era a pessoa que você Um confiava, que amor. convivia com você, era o amor da sua vida. Mas é isso, Pois é, pode continuar. querida, por que as mulheres elas entram numa relação que chega a esse nível? Porque você chegou numa experiência bem extrema, né, Isabela? O que você viveu foi dentro de uma extrema violência, né? De uma relação muito abusiva. Mas o que é comum, né, é que essa relação abusiva possa, que ela não literalmente chegue no feminicídio, mas ela acontece de uma forma muito constante e com muitas parcerias dessa relação abusiva, que pode chegar onde você chegou, pode, mas que o seu caso é o extremo da relação abusiva. Por que as mulheres não percebem? Por que elas estão dentro de uma relação abusiva e elas não dão conta que aquela relação é abusiva? Quais são as características de uma relação abusiva onde as mulheres não estão conseguindo entender que elas estão vivendo o abuso dentro de uma relação?
Então, assim, tem características que são quase que estudadas, né? Porque elas aparecem em praticamente todas as relações abusivas. Elas são vivenciadas por esses casais, né? E uma das características de uma relação abusiva é o que a gente chama de ciclo do abuso. O que é o ciclo do abuso? É aquela experiência onde o abusador, né, onde o sujeito que está desequilibrado na sua experiência de amar o outro, ele sempre vai procurar alguma situação para gerar um conflito. E isso é uma constante. Pode estar tudo bem naquele dia, pode estar tudo bem no outro dia, de repente, do nada, ele aparece com uma fala de acusação, aparece com uma situação que aconteceu há tempos atrás e começa a acusar a parceira. É do nada, é uma situação inusitada. E isso fica sendo uma constante. Não posso A, acreditar. a, a, a Eu ouço relação. muito isso, Claudinha. Eu ouço muito as mulheres falarem sobre isso. Não, mas ele tem horas que é maravilhoso. Aí ele explode comigo, mas ele vai mudar, porque ele não é assim. É porque foi um momento Exatamente. que ele estava vivendo. Mas é sempre a mesma história. E aí eu fico, meu Porque Deus do esse céu. é o ciclo do abuso, esse é uma das características. Se você que está nos ouvindo, se você que conhece pessoas que que sabe que existem esses relacionamentos, dê atenção a isso. Se for por você, dê. Se for pelo outro, sinalize, indique. Peça a pessoa para dar atenção a isso. Porque isso é o ciclo do abuso, onde há essa variação o tempo todo, e a maior parte do tempo no conflito. Às vezes você pode ter uma noite linda de amor, ele lhe deu presentes, ele levou para poder você jantar naquele restaurante maravilhoso, né? Fez uma noite linda de amor e que isso fez com que você... Ai, meu Deus, esse homem é apaixonante. E aí você passa 20 dias convivendo com o inferno, porque é um inferno, na verdade. Então, assim, esse é uma das chaves para você identificar se você está dentro de um relacionamento abusivo. A outra chave é o que a gente chama de gaslighting, né? O gaslight, que é a experiência do indivíduo ficar o tempo todo desqualificando a sua percepção de realidade. Pense que o indivíduo fala para você que você está louca, que você não viu nada daquilo, que você não, que você não está na sua percepção real de uma forma assertiva. Mas você está maluca de estar pensando isso? Você não viu Chama de nada disso do maluca. que você A está mulher é falando? caracterizada como maluca. Está na sua cara Como... a realidade. Você viu, a prova está ali e ele tenta transformar aquilo, ele tenta manipular você de uma forma que você termina, às vezes, se perguntando: meu Deus, será que é isso mesmo? Perfeito, Enfim, exatamente. é Você começa a manipulação. duvidar do seu próprio senso de realidade. E isso faz com que você, obviamente, fique completamente perdida, trabalhando, inclusive, dificultando a tua própria identidade. Então, quem sou eu? Eu sou uma maluca? Eu sou uma pessoa incapaz de poder definir o que está acontecendo? Você imagine a dissolução e a diminuição de um estado emocional de uma mulher dessa. Ela fica Sim. completamente à mercê de uma dúvida sobre ela própria. Então, isso é de uma demanda emocional que destrói a autoestima, que destrói o senso de percepção, que é o que a gente tem como óbvio. Imagina o nosso óbvio não ser mais óbvio. Não, você não viu nada no celular. Como eu não vi? Estava ali escrito. Você está maluca? Então, esse comportamento é um comportamento que precisa ser percebido. Percebido para poder você entender. Eu estou dentro de uma relação abusiva, ok? Outra característica muito forte da relação abusiva é o cerceamento da mulher na sua rede de vínculos. O indivíduo começa a dizer que aquela amiga ela é muito chata,
aquela amiga tem inveja de você, Isso, preste vivendo isso, não atenção, percebia. hein? Aquela Eu só pessoa criticava não. ele. Diga, Todo mundo com Isabela. inveja. Eu vivia isso aí e não percebia. Passa a ser, a gente depois passa a ser, achar que é um cuidado. Ele falava, mas essa sua amiga, ela quer que você vá porque ela é solteira. Ela não tem namorado. E você tem Isso. namorado. Então como é que você vai? Era assim, o tempo todo manipulando, sabe? Mas você tem que entender que ela deve ter inveja porque você tem namorado e ela não tem, porque você tá sempre a cobrar. Eu falava, mas isso eu não tenho, porque eu tentava assim mostrar o meu jeito, mas depois eu refletia, será que ele não tem razão? Porque não tem essa Isso. mulher. E depois, não, na hora, você até tenta rebater, mas depois você vai para o seu eu e começa a ouvir aquelas palavras deles e você começa a pensar, será que ele não tem razão? Será que não sou eu a errada? Perfeito. Você começa a. É sempre para poder duvidar de você própria. Isso. Todas essas características desses homens é para a intenção é destituir uma autoestima, uma identidade própria, é para que essa mulher deixe de se olhar com o seu próprio poder. Normalmente, Isabela e todas essas pessoas, que tipo de homem é que faz isso, né? Que tipo de comportamento é que faz esse homem entrar numa relação abusiva e vivenciar esses comportamentos? Normalmente, eles têm um traço que a gente chama de misógino, né? Cara, São homens com traço de misoginia. O que é misoginia, minha gente? me diga aí Misoginia que é eu uma quero saber. palavra. Quem? Me diga aí que eu quero saber também. Dizem que era narcisista, né? Agora É, me tem os não tinha visto, narcisistas, os não. sexistas, os machistas e os misóginos, né? Ah, então me explica aí misoginia, que eu não conheço, não sabia. Misoginia é esse indivíduo que a palavra vem do grego que chama-se aversão ao feminino, ódio à mulher, né? Putz, Normalmente, provavelmente esses indivíduos tiveram traumas muito grandes no seu período infantil, né, ligado à representação feminina. Eu não estou justificando o comportamento, eu estou falando do porquê que esse comportamento se torna uma deficiência, uma distorção, né, nesse indivíduo. Então, o misógino se torna odioso às mulheres. Ele não odeia a pessoa, ele não odeia a mulher, a companheira, no sentido de ser Isabela, de ser Maria, de ser Pedro, Pedra. Não é isso. Ele odeia a mulher, ele tem ódio do feminino. E ele tem um temperamento muito forte, né? E normalmente as ações são movidas pelo desprezo à mulher. Ele vai tentar sempre desqualificar e diminuir o funcionamento e a qualidade da mulher. Esse sujeito tem tanto ódio, né? Que ele tem mulheres idealizadas na cabeça. E qualquer às vezes mulher. é a própria convivência familiar, né? Teve um exemplo de um amigo meu que a mãe dele era muito agressiva com ele. E ele dizia que quando alguma mulher falava um pouco mais alto com ele, ele só via a imagem da mãe. E aí ele não repugnava aquilo, sabe? Isso mesmo, Isabela, isso mesmo. É uma representação feminina negativa que faz com que esse indivíduo transforme essa experiência em ódio, né? E transforme esse ódio em uma experiência de abuso com essas mulheres. Então, o que acontece? Aí você está dentro de uma relação, está lá com o misógino, o sexista, o machista, o narcisista, e aí você não está conseguindo entender, compreender, aceitar que você está dentro de uma relação abusiva. Por que você não consegue entender isso? Por que você não consegue aceitar que essa relação está fazendo você mal, ela está destruindo sua autoestima, ela está diminuindo sua percepção de realidade, ela está mexendo com seu poder de identidade? Porque normalmente a gente chama essa experiência de uma experiência de negação. Por que a gente nega a realidade? Por quê? É, Porque a gente, normalmente, esse sujeito, esse funcionamento, é um sujeito que é um sedutor no início da relação. verdade. Pense num homem sedutor, um homem que te conquista,
um homem que te coloca como se fosse uma rainha, um homem que te trata bem, um homem que faz você sentir emoções que são emoções prazerosas, são emoções que deixam principalmente as mulheres, né, por causa da cultura nossa. Gente, nós somos culturalmente tomadas pelas ideias das princesas, Verdade. né? Nós Ideias que somos não princesas. existem. E não existe. Não existe essa ideia. E não só a gente comprou essa ideia, como os próprios homens, eles compraram essa ideia para seduzir a gente, eles se fantasiam de príncipe. E depois, né, Total. mostra as garras, que príncipe não Exatamente. existe. Quando a Então, se gente você. passa a entender que príncipe não existe, tudo fica mais fácil. Exatamente, porque quando você está tomada pela experiência desse homem encantador e que parece como esse príncipe que arrebata você de É, paixão, de mimos, de elogios, né? Que faz você se sentir protegida. E aí você diz: puxa, eu achei o homem certo. E isso gera uma quantidade de expectativa emocional que você vai começar a criar fantasias, né? Você vai começar a criar imaginações do que aquela relação vai trazer para você. Você vai dizer, uau! Aí eu vou pensar sobre isso, eu vou imaginar, eu vou sonhar, eu vou devanear sobre essa experiência. E essas expectativas ficam presas em você. E aí é que a banda vai começar a tocar. Porque esse indivíduo maravilhoso, dá licença, eita, Geis entrou também. esse indivíduo maravilhoso, sensacional, que lhe encantou, que você devaneou, criou fantasias, expectativas, começa a se comportar desse jeito abusiva. Começa a trazer todas esse funcionamento de violência verbal, de pressão, esse gaslighting, né? Começa a trazer esse cerceamento dos seus vínculos e você não dá conta disso, por quê? Porque você está na negação. E na negação, o que é que você faz? Vai justificar. Você vai justificar aquela experiência. Então, o cara está fazendo barbaridade, está botando você completamente humilhada, está deixando você sem se sentir empoderada sobre você mesmo. E você diz assim, ah, mas ele é um cara tão legal, ele faz tanta coisa legal às vezes. Poxa, você não sabe como ele é bom. Quando ele é bom, ele é maravilhoso. E aí você começa a trazer as justificativas. Uma justificativa muito comum, porque o que acontece também é que, às vezes, o cara faz barbaridades e depois vem com todo aquele arrependimento. Meu amor, eu não queria. Meu amor, você é a mulher da minha vida. Você é tudo que eu pedi nesse mundo, né? Você é a mulher que eu quero. Eu te adoro, eu tenho tesão por você. E aí nunca mais vai acontecer, nunca mais vai acontecer isso. Essa fala é uma fala recorrente. Nunca mais vai acontecer. Uma semana depois acontece. Nunca mais vai Ciclo acontecer. da violência, né? Agride, depois é o perdão, a reconciliação, a mulher vive aquela fase de lua de mel e depois retorna às agressões. Aí a mulher fica vivendo Perfeito. muito tempo nesse ciclo até chegar à violência física, outros tipos de violência. Isso. O que acontece é que essa desculpa vai sendo perpetuada na relação, a relação vai se tornando uma relação dolorida, uma relação sofrida, Pense no abusiva, inferno, vamos salvar a e live. ela. Tá, né? Eu não sou muito boa Oi? disso, não, mas a Ferne está perguntando se tem como a gente salvar a live. Aí eu falei que Tem, ultimamente eu estou até tem. conseguindo salvar. Eu espero que tenha, porque essa live vai ajudar muitas mulheres. Porque, Ave Maria, eu estou aqui me identificando com todas as falas de Cláudia. Pode Pronto. E continuar. aí essa mulher que entra, inclusive da culpa, né? Porque ele começa a trazer situações onde você começa a achar que a culpa é sua. Aí eu que não sou muito paciente, eu é que não sou muito, eu não sou capaz de olhar para isso com o mesmo olhar que ele tem, né? Você começa a se culpabilizar
de uma situação que ele está trazendo de desqualificação de você, e você vai se justificando e não vai olhando para a realidade. E isso vai Só empurrando o para processo de negação. se eu te dar um exemplo também, eu recebi uma Por ligação essa favor. semana de uma seguidora minha que disse que não aguentava mais porque o namorado dela às vezes refere a ela assim, você está engordando, vai emagrecer, tá horrível. E aí ela me perguntando, Bela, isso aí já é um tipo de violência? Eu falei, sim, com certeza. Ela, não me sinto gorda. Aí eu falei, ele está tentando diminuir. Tente conversar com ele, tente mostrar para ele que o que ele está te falando está lhe agredindo. Eu falei, agora, como você, especialista nisso, né? Me diga aí o que ela pode fazer para lidar com isso. Ela está se Eu vou, sentindo muito eu vou, mal. eu vou, eu vou Ela falar disse mais um que pouco, eu precisa vou tentar tentar, tá? concluir. Eu vou tentar concluir meu pensamento, e dentro do meu pensamento vai sair essa história aí. Pode, Ótimo. vamos tentar concluir, porque senão eu me perco no pensamento, viu? Aí o que acontece? Então, aí, quando você começa a entender o processo, você sai da negação e diz assim, realmente, eu estou vivendo uma situação abusiva. Só que mesmo você reconhecendo muitas vezes a situação abusiva, como essa moça aí, começou a compreender que ela estava tendo uma atitude de alguém, de um homem que estava pressionando ela para se diminuir. Mesmo assim, a mulher vem para um outro lugar que então eu vou salvar ele. Eu vou salvar esse homem. Entra no complexo da Mulher Maravilha, né? Eu vou ter condições de salvar. Como é que eu vou salvar esse homem? Eu vou Acha que pode mudar mudar o ele. caráter, pode Eu mudar, vou mudar lapidar. esse homem. E aí é o que você acabou de dizer assim. Eu vou buscar tratamentos, eu vou buscar conversar com ele. Uhum. É. Não é verdade? Eu ainda tenho um Porque eu pensamento acho dele. que quando eu converso com alguém, eu penso que isso vai fazer uma transformação na vida da pessoa. Eu penso que essa pessoa vai conseguir entender o que eu estou dizendo e ele vai ter condições de mudar. Então, essa mulher começa a se sentir com vontade de salvar esse homem. E aí E ela aí? entra nesse lugar de querer conversar, de querer buscar respostas, de buscar livros, de mostrar a ele que é possível ele fazer diferente. E acontece até do indivíduo dizer mesmo, meu amor, você está certa, mas dentro da concepção, dentro da experiência desse homem misógina, sexista, narcisista, se ele realmente for um homem abusivo, isso só vai ser uma forma dele poder, mais uma vez, burlar a sua ingenuidade. Entende? Não vai ser exatamente o que você quer. Porque ninguém muda ninguém, querida. Ninguém muda ninguém. A mudança é feita na ação. A mudança é sentida e percebida na ação. Se a ação for correspondente de fato, você pode entender, poxa, esse cara realmente ele mudou. Esse cara realmente está fazendo um esforço para sair da condição dele de abusivo, para poder ele se sentir adaptado a uma relação saudável. Mas é na ação. Não deixe de olhar para a realidade. Não é na ideia que as coisas mudam. Não é na vontade que as coisas mudam. Não é na conversa que as coisas mudam. É quando você, na ação, ele se transforma num homem adaptado, querido, saudável, capaz de poder dar para você a experiência amorosa que você merece. Porque o que é que você quer, minha filha? Você não quer nem amor, não é compreensão, você não quer parceria, companheirismo, você não quer essa experiência de ser desejada, amada, você não quer uma escuta de um homem que saiba atender suas necessidades, que saiba cuidar com mimo daquilo que você tá precisando. Não é isso que nós queremos num companheiro? Não é isso que nós precisamos para poder nos sentirmos capazes de estarmos amando e amada, né, numa relação? Então, se você não tem isso, você não está numa relação saudável. É óbvio. Sai da negação, sai da salvação e você vai entrar na nova fase. Qual é a nova fase, doutora? Qual é a nova fase, doutora?
se convencer que consegue sair desse abuso. Primeiro, Apre... identificar que está sendo abusada, né? Porque essa é Claro, a dificuldade ótimo. inicial. Perceber quais são os tipos de abuso. E agora, essa resposta que você deu aí foi fantástica. E repete aí de novo, repete aí para as meninas ouvirem. Se convencer que você consegue sair do abuso. Que é uma das é um dos saltos mais complexos, né? Você conseguir se convencer que é possível você não estar dentro desse abuso. Por quê? Por que que é difícil? Porque se você está dentro do abuso, é porque você tem histórias emocionais que fizeram você chegar até essa experiência aí. Não foi nada de graça. Não tem nada por acaso. Não tem nada, ai meu Deus, eu sou a vítima dessa história. Eu sou a vítima porque eu estou dentro dela e não estou conseguindo sair dela. Mas eu sou responsável através da minha dificuldade de perceber por que que eu entrei nessa experiência e não estou conseguindo sair dela. Isso tem a ver com as dores emocionais de uma criança. Isso tem a ver com o aprendizado de uma criança. Nós somos adultos que temos como referência a nossa criança até os 7 anos de idade. Então, se nós não tivermos a disponibilidade de descobrir por que que eu estou numa relação abusiva e estou sendo dependente emocional dessa relação, por que que eu não consigo me convencer que eu posso sair dessa relação? É porque você está sob os teus traumas. Assim como o narcísico, o machista, o sexista, o misógino, está sob os traumas dele, que levou a ele a ter uma distorção emocional e ser um indivíduo abusivo, você também está nos seus traumas. Você também está na sua criança carente, medrosa, que entendeu lá atrás que você estaria disponível para viver dentro da dor. Porque a dor precisa ter limite, né? Que dor é essa que eu me submeto e que eu não consigo entender que ela está sendo o máximo para mim e que eu deveria, num processo de autoproteção e autocuidado, dizer: chega dessa dor, eu não quero viver essa dor. Eu não quero mais estar dentro dessa dor. E por que você não consegue sair dela? Ela está aí latente, ela está aí sendo visível, você está sofrendo, você está sendo abusada, você está sendo desprezada, você está vivendo até violência física, né? Quando começa a crescer essa relação abusiva e chega a violência física, e você está dizendo: essa dor não é suficiente para mim? Para eu dizer para mim mesmo: eu tenho que ter amor próprio? Essa dor não é suficiente para eu transpor essa experiência abusiva? O que está acontecendo no meu psique e na minha qualidade emocional que eu não acesso a minha autodefesa? Eu não acesso esse amor por mim. E digo: chega. E aí a gente vem com toda essa história da criança. São os medos da criança, né? Os medos primários, né? Você sabe aquela criança que sentiu muito medo de ser abandonada quando era criança? Aquela criança que fica grudada na mãe e que A não mãe pode ir ali deixava. que chora. Eu era assim, viu? A minha mãe saiu fazer uma presepada. Pois é. Essa criança teve um registro grande dentro dela de medo de abandono. A criança tem medo de escuro. A criança tem medo de espírito. A criança tem medo da mãe abandonar. Medo de A espírito, né? criança tem muito medo, e esses medo da rejeição, né? Medo de ficar sozinha ou sozinho. Essa criança precisa trabalhar esses medos, porque esses medos vão fazer acontecer de um adulto inseguro. Esses medos
fazem com que essa criança não entenda que ela se sente desprotegida. Essa desproteção, essa criança vai carregando durante a vida inteira. É como se ela só pudesse existir se houver outra pessoa para ela existir. Entende? Ela está atrelada à existência dela em outro alguém. Então ela não sabe ser sozinha. Ela não sabe ser inteira com ela. Ela não sabe entender que essa experiência é de autonutrição, de integridade total. A criança pensa que ela só existe se existir alguém. E nesse lugar, ela vai crescendo como uma adulta, uma mulher, e encontra, e aí é prato cheio para um abusador emocional, né? Uma pessoa com essa carência, com essa necessidade de ter alguém o tempo todo, fazendo ela existir, se o outro existir, aí é prato cheio para quem vai manter essa pessoa emocionalmente dependente. E aí cria esse ciclo da dependência emocional. Para sair desse ciclo, para você se convencer que você pode sair desse ciclo, você precisa trabalhar o autoconhecimento. Você precisa procurar ajuda. Porque vai aparecer vários medos que vão agregar nesses medos infantis. Qual é? Eu tenho medo da insegurança financeira, né? Eu tenho medo de não saber me sustentar, de não saber me Tem mulher que prover. além da dependência emocional tem a dependência financeira, né? Ela acha que quando ela depende de alguma forma do homem financeiramente, que se largar, sair daquela relação, que ela não vai conseguir se sustentar, que ela não vai conseguir sobreviver. E não sabe que Perfeito. dentro da gente existe a gente dentro. Eu sei porque eu vivi isso. Eu, quando me separei do meu primeiro relacionamento, eu falei, não, eu não quero, porque eu tinha uma experiência ruim dentro da minha casa em relação ao relacionamento do meu pai e da minha mãe. Eu achava que minha mãe era muito abusada. E eu falava, eu não quero esse tipo de relacionamento para mim. E uma das coisas que me fazia acreditar que minha mãe era abusada, no meu conhecimento que eu tinha naquela época, era a dependência financeira. Então, na minha concepção, eu fui crescendo e dizendo para mim mesmo, eu vou ser independente, eu vou trabalhar, eu vou ter o meu sustento, eu não vou permitir que homem nenhum faça isso comigo. Então, eu tinha isso, Perfeito. só que hoje eu tenho outra concepção, que além da dependência financeira, existe muito a dependência emocional, que a gente carrega essa dependência sem saber Isso. que muitas vezes a gente tem essa dependência emocional. Teve uma menina que relatou aí que ela vinha sofrendo dependência emocional, mas o ego dela não permitia que ela largasse o agressor, né? Porque de qualquer forma você está sendo agredida. Porque na certa, tem muitas mulheres que, tipo assim, elas pensam dessa forma. Se eu largar ele, ele vai ficar com a outra. Ela sabe que está sendo traída, sabe que está sendo abusada. Muitas vezes os homens perdem o respeito, começam a olhar mensagens de Perfeito. celular da companheira. Então, isso vai criando um ciclo que a mulher todo dia está sendo violentada, mas elas não criam coragem de sair desse tipo de relação por ego, por achar que, se eu sair, ele vai ficar com a outra. Mas a gente tem que entender que a gente não pode viver, né, nessa relação abusiva. E a gente está fazendo mal a gente mesmo, né? Ficou Mais do que ele. perfeito. Perfeito. Aí é um lugar ainda da carência, né? É um ego carente. Ele tem orgulho, né? Tem tem um componente, né, de ser vaidoso para poder dizer farinha pouca, meu pirão é primeiro, né? Fui eu que fiz primeiro, então esse aqui é meu, né? De possessividade, de querer tomar para si algo que não está sendo de maneira nenhuma saudável, útil. É um ego que tá no desequilíbrio, né? Ele tá movido ao desequilíbrio, que continua sendo uma referência infantil, viu, Isabela? Não deixa de ser não, viu? Tá lá atrás. Por isso que o autoconhecimento precisa ser principal arma de convencimento de si mesmo. Porque se eu estou convencida de que eu posso sair, eu saio. Eu ganho empoderamento, eu ganho força, eu ganho capacitação, eu ganho qualidade de reconhecimento sobre mim mesmo, eu ganho empoderamento, eu ganho amor próprio, eu vou ganhar uma série de recursos que, se eu não estiver me trabalhando,
dentro de uma relação abusiva, eu estou minada, eu estou diluída, certo? O que acontece? Tem alguns medos também, que são medos pontuais da própria relação, né? Tipo, eu não sei se eu vou ser mais feliz se eu me libertar dele. O medo do novo, o medo de uma Isso. experiência que não sabe, principalmente relacionamentos muito longos, né? Você acostuma tanto com uma situação de abuso, de falta de cuidado, você está tão tomada por aquela experiência que você não vislumbra um novo possível, um novo que lhe dê um outro lugar, um outro modelo de vida. Então, o medo do novo faz muita gente ficar presa numa relação que não está sendo de jeito nenhum, nem feliz está, porque o abusivo sai da linha da normalidade, né? É um lugar da dor, é um lugar onde você está vivendo a dor, né? O medo de comprometer a vida dos filhos, os Isso. casados, As as casadas. casadas, né? As casadas relatam muito que, ai, meus filhos vai ficar como? Mas eu tô preocupada com os filhos, mas não sabendo que os filhos também estão vivendo aquilo ali. Os filhos, eles presenciam aquilo. E parece, eu digo assim, que às vezes é Deus mesmo que mostra as coisas para mim. Eu Semana passada, vou falar rapidinho isso aqui, só porque me chamou muita atenção. Eu estava Fale. em casa, assistindo TV e eu vi um barulho, né, do lado de fora. E eu me assustei, foi um casal brigando. E depois que eu amparei essa mulher, e aí eu entrei em contato com os filhos dela, né, para vir pegá-la, para levar para casa e conversar com ela, porque eu conhecia a família. E aí os filhos falaram para ela assim: mas eu já vinha percebendo que ele faz isso com você. Por que você está se permitindo isso? Nina, aquilo me deu uma coisa assim. Ela não dialogava, né, com a família, mas os filhos já estavam percebendo que a relação Sim, estava sim. desgastando. E aí, outra palavra que ela falou que me tocou muito foi o seguinte: eles falaram, por que você não se separa? E aí ela falou, não é fácil, eu amo o seu pai. E aquilo me deu um aperto, sabe, no coração. Meu Deus do céu. Esse lugar do amor aí é um lugar de um amor equivocado, né? É um lugar de um amor distorcido também. É isso que eu falo. É uma pessoa que não se conhece. E talvez nunca tenha conhecido o amor. Ela conhece apego, ela conhece necessidade, ela conhece dependência, mas amor essa pessoa provavelmente nunca chegou a conhecer ou a sentir, né? Ela pode ter outras variantes emocionais que levam ela a confundir tudo isso com amor, né? Por uma dificuldade. Então, tem que pedir ajuda. Tem que pedir ajuda. Pede ajuda, vai para terapia. Se precisar de um trabalho de psiquiatria, vai buscar, porque pode estar ansiosa. Porque tudo isso gera situações psicossomáticas, ansiedade, depressão, síndrome do pânico, gera pressão alta, gera diabetes, enxaquecas. Isso vai causando uma série de situações psicossomáticas na pessoa. Porque ela já não aguenta, o corpo não aguenta a dor, gente. A alma não aguenta a dor. Então ela vai se transformando em uma pessoa doente, doente fisicamente, porque há uma somatização de toda a dor emocional que vai transformando isso em dor física. Então, se é para poder usar qualquer medicação, está com síndrome do pânico, está deprimida, ok, procura seu psiquiatra, toma seu remedinho, vai melhorando a tua química para sair do torpor depressivo, né? Pensamentos suicidas acontece dentro dessas relações porque a dor é muita, a frustração é muita, a idealização do homem é muita, e esse homem não corresponde nunca. Nunca a idealização, já foi. Esse homem está lá atrás, no início da relação. O que ela tem agora é só sofrimento, é só abuso, é só dor, é só desconforto. Entende? Então, tudo isso cria uma série de situações psiquiátricas na pessoa que deixa a pessoa muito desorganizada. É um dos traumas mais difíceis de conseguir tirar.
porque a desorganização emocional e a confusão mental que isso causa é de tamanha intensidade, que é um dos traumas mais complexos da gente trabalhar terapeuticamente. A gente consegue, a pessoa consegue, mas é um trabalho que se debruça, onde há uma parceria daquela que quer sair, daquela que quer conquistar a tua autonomia, né? E do profissional que está empenhado a trabalhar para que essa pessoa ganhe força, ganhe consistência, tá certo? E como sair desse relacionamento, precisa ter algumas decisões como essa que eu acabei de falar. Vá procurar um profissional, vá buscar as suas respostas internas, as suas respostas emocionais que fizeram você chegar até onde você chegou, né? Para que você ganhe recurso, empoderamento, força, confiança, para você dizer, eu sou mais eu sou mais eu gosto de mim, eu tenho poder para cuidar de mim. Eu não preciso ter medo de ficar sozinha, porque isso é uma ilusão. É uma ilusão. O poder que está sobre mim me dá força para poder eu caminhar e poder atrair alguém bacana. Porque você precisa ter qualidade energética para atrair alguém muito legal. E aí você precisa tomar decisões. Uma decisão que precisa ser tomada, quando você se convence que você deve sair da relação abusiva, qual é? Contato zero. Contato zero. Vocês não podem recair na mesma armadilha. É verdade. O Porque que eu vejo é que termina voltando, as mulheres terminam, aí fica vendo se o cara tá online. Ai, Bela, eu fico ansiosa, eu fico olhando os status dele, fico seguindo ele nas redes sociais. Aí termina tendo aquela pirraça de rede social, né? De um tentar provocar o outro, porque na era atual hoje é isso, usa a rede social para se agredirem psicologicamente. E aí eu sem entender, né, o meu conselho que eu falei, ó, exclui das redes sociais, bloqueia isso, no isso. espaço, no WhatsApp, e você tem que partir de você o não querer. Não é não querer de Perfeito. brincadeira, sabe? Não é não querer para provocar. É não querer para você Isso. se valorizar, se cuidar e se dar a oportunidade de arrumar outra pessoa melhor. Perfeito, Isabela, é isso mesmo. Tem que ter essa consciência e esse poder sobre si mesmo, né, para poder dizer, não posso mais fazer contato, porque a relação que vai tentar, esse homem sabe da fragilidade dessa mulher, esse homem sabe que essa mulher é dependente emocional, esse homem sabe como seduzir, porque foi assim que aconteceu no primeiro momento, esse homem tem todas as armas para que você possa se sentir atraída, vulnerável com o contato. Então, o contato é zero. O contato é zero. Para que você ganhe cada vez mais força para poder você reconhecer a possibilidade de estar fora dessa relação. Porque a experiência, gente, a experiência que é a grande modificadora de tudo. Se você ganha a experiência de sentir que você pode ficar sem a pessoa, a experiência desperta em você esse poder. Enquanto você não sentir, porque o que acontece? A relação abusiva, às vezes ela é tão dependente que ela cria dependência química. Tem mulheres que têm abstinência igual a droga. É mesmo. Sente tremores, sente ansiedade exagerada, não é mesmo, Isabela? Tem Verdade. abstinência corporal, porque está faltando aquela pessoa, está Teve faltando uma amiga minha aquela adrenalina. Teve uma amiga minha que disse, mas eu me sinto como se eu tivesse de luto. E, tipo, o relacionamento dela só tinha 6 meses. E ela, eu tô me sentindo bela, como se eu tivesse de luto, meu coração tá oprimido, eu não sei se eu vou conseguir. E é uma coisa, assim, bem forte, porque em vários momentos ela me ligava em horários diferentes e eu dava aquele suporte.
Muitas vezes, até no meu suporte, eu ficava meio com receio desse tipo de reação, desse tipo de angústia. Meu Deus, eu falei, você tem que procurar um psicólogo, tem que procurar uma pessoa que Tem que procurar. entenda isso, entenda o que você está sentindo no seu psique, porque algo não está normal para você estar sentindo essa sensação de luto, né? Eu não quero minimizar o tipo de sentimento que você tem por essa pessoa, mas isso não é natural. Não. Isabela, quanto tempo nós temos? Ah, eu não sei, vou olhar aqui. Que horas são? Vai ser Que sete e meia horas em ponto. são? Olha aí. Não Você tem tá com o horário. relógio? Não tô com relógio aqui. É, Peraí, então, vamos embora lá. Vamos embora continuar aqui. Você vai vá, dar uma continue aí. verificada aí. Então, Peraí. o que é que acontece? Quando você consegue fazer esse movimento do contato zero, né? Concomitantemente, paralelamente, você começa também a criar outros recursos. Qual Olha, é? temos 10 minutos, 12 a 10 minutos. Faça logo um Tá resumão bom. aí, não vamos falar mais nada. Não. Poxa, tá ótimo essa contribuição nossa. Tá Porque você vai falando, massa. eu vou lembrando das minhas seguidoras que ficam me procurando. E aí eu fico, meu Deus, deixa eu tirar essa dúvida. Mas vá. Então lá, precisamos, na hora que você decide que você pode sair da relação, que essa relação ela está realmente ela é abusiva e ela tem que ser bloqueada da tua vida, você precisa aprender a focar em algum propósito. Você precisa ter um propósito. Isso é bastante importante. Principalmente um foco que signifique você própria. Você tem que deixar de focar no outro. Isso é um exercício. Gente, não vai ter nada de graça. Tudo que a gente está falando aqui é preciso que haja um trabalho árduo para poder isso acontecer. Então, o exercício que você precisa ter é de focar sobre você mesma. De focar o propósito que você tem na vida. Tem tantos propósitos: carreira, profissão, filhos, amigos, redes de apoio, tantos propósitos, voluntariado, né? Você precisa achar o teu propósito. Você precisa garantir que aquele sonho que você abortou lá atrás, né? Que você não teve mais chance de poder vivenciar, você dizer, agora está na hora de eu colocar ele em prática. Está na hora de eu estudar meu inglês, está na hora de eu fazer aquela pós-graduação, está na hora de eu resgatar aquelas amizades maravilhosas do tempo de escola que eu amava e que nunca mais eu vi, que nunca mais eu resgatei, nunca mais eu tive acesso. Está na hora de criar propósito para que esse propósito dê significado para você. Está na hora de você sair do entorpecimento que a relação criou dentro de você. E poder gerar uma qualidade de pensamento, de sentimento e emoção que vai colocar você em outro caminho, em outra trajetória, em outra vida que faça sentido para você, em outros amores. Está na hora de você dizer, eu quero que meu propósito seja amar. Porque amar não é uma noite de amor. Amar não é um dia que o indivíduo está lhe dando um jantar maravilhoso. Amar é uma constância. Amar não é uma experiência esporádica. Ela é uma constância. Mas para que você tenha constância, você precisa entender que a realidade sua tem que estar motivada pela constância. E você escolhe isso. Escolhe. Aí você entra com seu poder de decisão. Você diz para você mesmo, eu aceito escolher essa experiência para mim a partir de hoje. E aí você vai desenvolver essas possibilidades através desse planejamento. Tem muitas mulheres que têm medo de sair, porque têm medo do agressor. Não é verdade, Isabela? Verdade. Tem mulher que Tem mulheres. não tem medo do que está dentro, né? E não sabe que tem tanta força dentro da gente, meu Deus do céu. É coisa de Deus mesmo. Eu fico assim, Senhor, Senhor. E eu tenho uma frase que eu carrego na minha vida. Eu sempre converso com Deus e ele sempre responde, sabe, Cláudia?
eu tenho essa ligação, assim, quando eu procuro algo, eu procuro dentro de mim, eu sei que está dentro de mim a resposta, e eu peço a Deus para mostrar para mim essa resposta, que muitas vezes a gente está no nosso interior. E aí, quando a gente começa a olhar para a gente mesmo, a gente vai vendo que estava ali. Todo momento estava ali. Isso, E a gente não isso, sabe o tempo enxergar. todo. Nós temos uma qualidade de espírito inerente, primordial e sagrado, que se a gente conecta com esse espírito sagrado, ele nos dá tudo que a gente precisa. Mas eu vou chegar um pouquinho lá, eu vou chegar nesse lugar aí. Eu quero só concluir esse raciocínio de poder dizer para você assim, então, quais são as dicas que a gente pode dar, né? Isso. Para que você possa, enquanto está na relação abusiva, ou enquanto você está fazendo esse movimento de querer sair dela, né? Isso. O que que você, O que, quais são que as a gente, formas que mulherada, pode fazer? Eu estou inclusa nessa daí. para poder criar exercícios? Porque olha Isso. só, se essa programação mental ela está tomada pela experiência do abuso, né? Pela repetição da dor, né? Pela sensação do sofrimento que não consegue se descolar de uma realidade melhor. Você precisa dizer, pelo menos começar a dizer para você, eu quero fazer uma coisa por mim. Eu quero ter essa competência de fazer alguma coisa por mim. Então, vamos embora começar com o pensamento. Como é que muda o pensamento? Como é que a gente faz para mudar o pensamento? É claro que você Esses vai. pensamentos, pensamentos são muito atrapalhados, eles não obedecem a gente. Mas você tem um exercício que eu dou uma dica para meus pacientes, que é você escrever frases de autoafirmação. Mas não é escrever um dia nem 2 dias, não. É escrever pelo menos 30 frases de autoafirmação todos os dias. O que são frases de autoafirmação? Eu sou corajosa para sair dessa relação. Eu tenho tanto amor por mim que eu entendo que esse amor é muito para poder eu descobrir a minha saída. Eu me sinto com coragem para descobrir caminhos que vão me levar a uma experiência de amor. Eu aceito que eu vou conseguir ter força para me sentir melhor cada dia mais. Essas são frases autoafirmativas Vou que você falar também. precisa escrever. Hein? A, Fale. a Sol disse que tá colando no quarto. Eu falei, o meu vai virar um mural também. Vou começar a fazer isso. Olha, vai ter gente falando Perfeito. frase, viu? Vai lá, Frases vai lá. afirmativas todos os dias. Uma página inteira do caderno. Todos os dias. Isso vai criando para você uma reprogramação mental. Você vai desenvolver o que a gente chama de sinapses novas. Você vai trabalhar conexões neurais diferentes. E você vai começar a entender. Minha filha, se você fizer isso 6 meses seguidos, você vira uma leoa, você vira uma Eita! águia, você vira uma mulher que não tem para ninguém, porque o seu Eita! poder vai ficar Já cada vez sou, mais já sou eu colocado no amanhã nível do... escrevendo. Hein? Já sou eu amanhã escrevendo. Já vou comprar um caderno. Não sei onde eu vou achar aberto, mas tem que comprar um caderno. Faça isso, pegue uma agenda velha, por Ah, enquanto. no mercado vídeo caderno. Pronto, faça qualquer movimento, mas faça. A Não, segunda faço. dica que eu vou lhe dar é na questão emocional. A gente está falando do pensamento, né? O Tá. pensamento desequilibrado leva emoções desequilibradas, né? Pensamento vai mover emoções e vice-versa. Então, a gente precisa reconhecer aonde que eu mudo o pensamento para também minhas emoções começarem a se reequilibrar. Porque isso é uma relação direta, né? E o que é que você pode fazer com o seu coração? Porque o coração está todo cheio de dor, de medo, né? As emoções de raiva, de tristeza. Imagine esse coração recheado de tantas emoções ruins e difíceis. Vai ter que começar a conversar com ele.
Eu sou doida, é, Cláudia? Não, você não é doida, não. Você está aprendendo dicas para poder você refazer sua história de vida. Tá certo? Você tem que começar a falar Faltam com 28 seu segundos, coração. meu Deus, fala rápido. Amém, amém, amém. A dica é essa: fale com seu coração. Diga para ele: eu agora amo você incondicionalmente e vou me sentir amada cada vez mais e vou deixar cada vez você mais calmo. Eu aceito deixar você muito calmo, porque meu coração é um coração de amor. Fale com seu coração. E ore. Ore muito. Faça como Ai, vai Isabela.